Boa noite, queridos. Para nós é uma alegria enorme adentrar esta casa que nos recebe com tanto afeto, com tanto carinho, para falar da doutrina, para falar de Jesus acima de todas as coisas. E hoje nós trouxemos um trabalho para partilhar que se intitula No Filho Pródigo, a Face de Deus. E nós vamos fazer algumas colocações, nós vamos trocar algumas informações, além da energia que nós já trocamos só por estarmos no mesmo ambiente. E para que nós possamos estar embasados nas palavras registradas para nós vamos utilizar o texto de Lucas, capítulo 15, versículos de 11 a 32. Eu estou utilizando a tradução do Haroldo Dutra Dias, que é companheiro doutrinário nosso. E Lucas registra para nós um título com um nome diferente do que nós estamos acostumados, chamado Parábola dos Dois Filhos. E diz o seguinte: certo homem tinha 2 filhos. O mais novo deles disse ao pai: Pai, dá-me a porção que me cabe da propriedade. Ele repartiu os recursos entre eles. Não muitos dias depois, reunindo todas as coisas, o filho mais novo ausentou-se de seu país para uma região distante e lá dissipou a sua propriedade, vivendo dissolutamente. Depois dele gastar todas as coisas, houve naquela região uma fome severa e ele começou a passar necessidade. E partindo, associou-se a um dos cidadãos daquela região que o enviou a seus campos para apacentar porcos. Ele desejava saciar-se com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Caindo em si, disse: Quantos assalariados do meu pai têm abundância de pães, e eu aqui pereço de fome. Após levantar-me, irei ao meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze a mim como a um dos teus assalariados. Levantando-se, dirigiu-se ao seu próprio pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu. Compadeceu-se, correu, lançou-se sobre o pescoço dele e o beijou repetidamente. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Disse o pai para os seus servos: Trazei para fora a principal estola e vestiu. Dai um anel para sua mão e sandália para os pés. Trazei o novilho cevado, sacrificai-o e nos deleitemos, comendo. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. E começaram a deleitar-se. O seu filho mais velho, porém, estava no campo. Assim que chegou e se aproximou da casa, ouviu música e danças. Convocando um dos servos, informava-se sobre o que seria isso. Ele lhe disse: O teu irmão chegou, e o teu pai sacrificou o novilho cevado, porque o recuperou saudável. Ele ficou irado e não queria entrar. O seu pai, porém, saindo, o exortava. Em resposta ao seu pai, disse: Eis que te sirvo há tantos anos, jamais negligenciei um mandamento teu, e nunca me destes um cabrito para deleitar-me com os meus amigos. Quando chegou este teu filho, que devorou os teus recursos com prostitutas, sacrificaste para ele o novilho cevado. Ele, porém, lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e todas as coisas minhas são tuas. Era necessário, porém, nos deleitarmos e alegrarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Texto que todos nós, de alguma forma, conhecemos com facilidade, porque é apresentado nas mais diversas religiões cristãs como parábola do filho pródigo. E alguns ensinamentos nós vamos estar trazendo esta noite para nós mesmos, entendendo que a parábola do filho pródigo, à luz da doutrina espírita, encerra 5 importantes aspectos. O
O primeiro aspecto que nós podemos considerar doutrinário dentro dessa parábola é a imutabilidade de Deus. Nós precisamos perceber que Lucas, quando narra, e o Evangelho de Lucas é um evangelho extremamente rico em detalhes afetivos, porque para nós, espíritas que lemos a obra de Paulo Estevão, nós percebemos que Paulo tinha a intenção de escrever um evangelho com os relatos de Maria. Estando Paulo, então, em cárcere, envia Lucas a Éfeso, onde estava Maria em companhia de João. Então o Evangelho de Lucas narra a concepção, narra detalhes que a mãe de Jesus, com o olhar de mãe, trazia a essa experiência, porque Lucas não fora apóstolo de Jesus. E quando Lucas traz isso, percebamos que Lucas nos apresenta Deus imutável quando do filho que pede a herança indevida, Deus imutável quando do filho que retorna. Porque nós precisamos entender que no acerto ou no erro humano, Deus é. Quando nós adentramos no Antigo Testamento e pesquisamos o início do contato daquele povo preparado com Deus, Deus se apresenta: eu sou, e isso te basta. Porque Deus, o alfa, o ômega, o princípio e o fim, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, é imutável. Ora, entendamos bem, quando a gente fala de herança, a gente precisa entender que só tem herança quem tem pais mortos. Ninguém diz assim: eu tenho essa casa de herança com pai e mãe vivo. Pai e mãe vivo, bens de pai e mãe. Então herança pressupõe a morte dos genitores ou dos parentes que vão lhe deixar alguma coisa. Quando um filho diz ao pai: dá-me a parte que me cabe da herança, ele rompe todo e qualquer vínculo afetivo. É como se dissesse: entre eu e tu não há mais nada, dá-me a parte que me cabe. E Lucas nos apresenta um pai que, aparentemente passivo, entrega exatamente aquilo ali ao pedido do filho. E isso é um dos grandes pilares da missão de Jesus na Terra. É apresentar a face de Deus. Porque Deus vinha sendo distorcido nas suas concepções. Então aquele Deus que incorpora-se nos textos de Isaías, como diria Tim Vanessa, antes profetas, hoje médiuns, e diz: quando ainda estavas no ventre da tua mãe eu já te amava, fora distorcido para o Deus dos exércitos, aquele que para o sol e que dá a Josué o poderio de extermínio de todas as nações da terra que não comungassem dos ideais hebraicos. Havia se tornado um titânico que se apossava ao bel prazer da humanidade, que castigava e que se comprazia no castigo. E era preciso que Deus se apresentasse, fosse apresentado com a sua verdadeira face à humanidade. Quem melhor do que o modelo e guia, do que o mestre, do que o governador do orbe, para estar na terra, para encarnar-se e para mostrar a face de Deus? Porque Jesus, na sua condição de Espírito perfeito, na sua condição de grande padrinho da humanidade, na sua condição de Cristo cósmico que abraça a humanidade desde a formação do planeta, quando ainda estagiávamos nos estágios minerais, quando ainda havia apenas uma estrutura atômica, quem melhor que Jesus para nos
apresentar a verdadeira face de Deus, porque Jesus podia dizer: eu e o Pai somos um. Eu estou no Pai, porque Jesus já havia atingido. Quando o planeta em que vivemos formava-se de moléculas, Jesus já havia atingido a perfeição máxima a um ser criado. Então, um dos primeiros ensinamentos que essa parábola nos traz é essa imutabilidade de Deus. Deus não muda, mudamos nós. Nós mudamos. Nós surgimos da individuação simples e ignorantes e caminhamos, muitas vezes perdidos, muitas vezes errantes, a jornada da evolução rumo à angelitude, rumo à perfeição. Nós mudamos. Deus permanece sendo Deus. E Deus, como diria João, já no final da sua existência, é amor. E Jesus escolhe a face de um pai agredido para nos mostrar a face de Deus. Porque fora aquele pai agredido na condição de pôr-se morto pelo filho mais novo para receber a parte que lhe cabia da herança. A segunda questão importante que nós podemos ressaltar é a unidade do destino. A nossa redenção completa, ela ocorre pelo amor ou pela dor. E ela ocorre completa para cada um de nós. É importante nós observarmos que nós evoluiremos desidratando, ora chorando, ora suando. E que este trabalho é o verdadeiro trabalho retificador da alma. Muitas vezes nós questionamos o porquê de tanto sofrimento. Nós questionamos o porquê, porque nós ainda temos em nós, inserido em nós, aquele germe de fé mercantilista, onde a gente fazia uma promessa e recebia um benefício da promessa. Então, muitas vezes, nós ainda agimos num regime de troca. Então, eu vou ao lar Francisco de Assis, eu me incorporo aos trabalhos da casa, eu estou presente, eu participo, eu me entrego de corpo e alma ao trabalho, e Deus vai me garantir uma tranquilidade de vida, uma boa saúde, uma prosperidade. E quando a gente está no auge do trabalho, muitas vezes as vicissitudes ou as provas e expiações nos atingem e nós pensamos: justo eu, que trabalho tanto, que me dedico tanto. Ou nos ressentimos pelo irmão: justo ele, que se doa tanto. E nós muitas vezes questionamos: mas tanta gente ruim no mundo, que está bem. E o irmão que se doa tanto, que trabalha tanto, está passando por isso ou por aquilo. E esquecemos que, na verdade, tudo na vida é um ensinamento. Kardec nos diz que quando o aprendizado acontece, o sofrimento cessa. Isso está no Código Moral. Então, se eu estou sofrendo com alguma situação, significa que ainda há o que aprender. Porque, caso contrário, nós colocaríamos Deus na condição de um perverso sádico que faz os seus filhos sofrerem por livre e espontâneo prazer. Se nós, imperfeitos, maus, somos capazes de dar coisas boas aos nossos filhos, disse-nos Jesus, quiçá Deus será capaz de dar coisas boas àqueles que lhe pedem. Se nós somos incapazes de colocar um filho inocente de castigo, por que não nos parece absurdo pensar que Deus colocaria de castigo um ser inocente? Então nós entendemos que todo sofrimento é, na verdade, parte da pedagogia divina e tem a função única de nos fazer aprender a crescer. E aí nós começamos a tomar menos pavor de sofrer, a entender que sofrer com resignação é colher aprendizado de Deus. Madre Teresa de Calcutá,
dizia que o trágico não é sofrer, o trágico é sofrer inutilmente. Porque quando se sofre na revolta, quando se sofre na indignação, não se aprende o que o sofrimento trazia. Logo, pela lógica racional, vai sofrer de novo. Então, aquele sofrer que nada ensinou, porque nós nos recusamos a aprender, torna-se um sofrer inútil. E isso é trágico. E quantas vezes nós sofremos inutilmente porque nós estamos recalcitrantes na postura de que somos esquecidos por Deus. Que há uma injustiça que nos atinge, quando na verdade o que nos atinge é redenção. O poeta já dizia: vi uma pedra no caminho, tinha uma pedra no meu caminho tinha uma pedra. Agora, muitas vezes nós passamos um tempo enorme jogando as pedras para fora do caminho, e chega mais à frente, nós precisávamos de uma escada para subir e deixamos tantas pedras lá atrás, que poderiam ser os degraus da nossa ascensão à frente. Mas porque não quisemos carregá-las, ou porque não compreendemos que elas poderiam nos servir de degraus, nós chegamos ao muro que precisa ser escalado de nossa existência, sem o que era necessário. E aí o que nos resta fazer? Voltar à jornada para colher as pedras que nós refutamos lá atrás. Uma terceira questão muito importante é a lei da causalidade, que a gente escuta muito comumente sob o nome de ação e reação, causa e efeito, o despertar da nossa consciência adormecida. Não há uma só de nossas ações que não seja consequenciada no livro da vida, seja ela consequência positiva ou consequência negativa. Então, a menor de nossas atitudes, o mais rápido de nossos pensamentos, de nossas posturas, terá uma consequência. E muitas vezes nós estamos sofrendo. E aí, quando nós vamos ver dentro da codificação, os Espíritos nos dizem: existem sofrimentos que são inevitáveis, são planejamentos expiatórios que precisam ocorrer. As provas não se resolverão sozinhas. Mas existem sofrimentos que são plantados pela própria mão do homem durante a sua jornada. E os Espíritos nos garantem que estes segundos são imensamente maiores em quantidade e intensidade que os primeiros. Então, muitas vezes nós passamos uma vida inteira de sofrimento, e que se nós pararmos e analisarmos com a consciência reta e nua, numa autoanálise de conhecimento pessoal, nós vamos perceber que nós plantamos cada uma delas. Muitas vezes nós chegamos na nossa idade madura, abandonado pelos nossos filhos, dependentes, fraudados, largados nos asilos, carentes, solitários, e nos perguntamos o porquê do sofrimento. Eu ainda era muito jovem, certa vez nós estivemos num asilo em Niterói, e se nós pudéssemos colocar os jovens aqui, eles iam dizer top. E nós estávamos visitando pela pastoral da família e encontramos uma senhora que recusava-se a sair do quarto, e convidada diversas vezes pela enfermeira, num dos dias ela botou a cara pela janela e disse: eu não vou sair, mas ela pode entrar. E lá fui eu para bater um papo, e ela dizia: eu não vou sair porque eu estou muito revoltada. Lá do alto dos seus 90 e tantos anos, eu olhei aquele quarto e pensei: nossa, acho que é mais do que eu tenho lá em casa. Porque o quarto dela era todo climatizado, tinha um frigobar, televisão, videocassete, tinha uma poltrona, o asilo tinha salas de jogos. E eu disse assim: mas por que a senhora está tão revoltada? E ela disse assim: você sabe por que eu estou revoltada? Porque eu descobri, pela serviçal que trabalha na cozinha, que a minha bisneta nasceu.
nasceu. Ela mora a 2 ruas daqui. E eu não vejo um familiar meu há 6 anos. Eu tenho tudo, mas é como se eu não tivesse nada. E eu falei para ela assim: e os seus filhos? Os meus filhos são médicos, são engenheiros, fizeram faculdades no exterior, porque eu tinha 3 empregos e nunca lhes faltou nada. Eu dei a eles do bom e do melhor. E na certa altura da conversa, eu a chamei e disse assim: percebe que os seus filhos estão dando à senhora exatamente o que você deu a eles? Conforto material, tudo do bom e do melhor. Quantos natais a senhora passou em casa? Quantas Páscoas? Quantos finais de semana a senhora acompanhou os seus filhos e os seus netos na pracinha do bairro? E aí nós fomos conversando e ela começou a se dar conta que ela passou uma vida inteira trabalhando como uma condenada, provendo os filhos dos melhores recursos materiais possíveis, e esteve ausente. E que no final da vida ela estava provida dos melhores recursos materiais possíveis, e o amor também estava ausente. Porque ela ensinou aos próprios filhos que amar era prover do bom e do melhor. E ela estava na melhor instituição de repouso que um idoso possa estar. Ou seja, ela estava provida do bom e do melhor. Os filhos a estavam amando como aprenderam dela a amar. E muitas vezes nós achamos que estamos no final da vida e pensamos: nossa, eu devo ter sido um filho muito ruim na outra vida, porque eu estou aqui sozinho, eu estou aqui sofrendo, eu estou aqui abandonado pela minha família. E quando nós sentamos para analisar a nossa vida, nós percebemos que isso não é a expiação de uma vida anterior, mas a colheita da falta de relacionamento que eu criei com os meus filhos hoje. Então, se eu passo uma vida inteira consumindo 3 carteiras de cigarro diária, eu não posso dizer que o câncer de pulmão é a expiação da vida passada. Nada mais é do que causa e efeito. A mesma causa e efeito que nós vemos o filho mais novo passar quando se dissipam os bens. Ele não estava ali a expiar uma riqueza feudal de épocas e vidas anteriores, mas a expiar as inconsequências daquela própria vida, onde foram dissipados os bens. Uma outra grande questão que nós podemos associar a esse texto é a relatividade do livre-arbítrio. O espírita precisa muito bem entender o que é livre-arbítrio. Porque em nome do livre-arbítrio nós falamos coisas absurdas. O indivíduo tem livre-arbítrio. E isso é uma grande verdade. Nem Deus pode infringir o livre-arbítrio. Verdade? Mas entender que o livre-arbítrio não é absoluto. E isso é muito simples quando nós trazemos a pedagogia divina para o nosso dia a dia. Se você tem um filho de 2 anos e ele diz assim: mamãe, eu vou enfiar minha língua na tomada, você por acaso diz: vai lá, filho, vai ficar com os cabelos tudo em pé. Se ele tem algum entendimento, você diz: não vai enfiar a língua na tomada. Mas se ele sequer tem entendimento, você bota um protetor na tomada. Você nem explica, porque sabe que não vai haver entendimento para isso. Da mesma forma, a nossa razão, quando nós nos tornamos Homo sapiens pela primeira vez no orbe, há 170 mil anos atrás, não é a mesma razão do Homo sapiens encarnado hoje, em 2016. Isso é muito simples. Pega um iPhone e coloca na mão de alguém que nasceu em 1900.
A minha avó desencarnou com 100 anos. E era muito engraçado que ela achava que a televisão era uma janela. Então ela sentava na frente do sofá e eu falava, vó, ela falava assim, não, a moça vai aparecer na janela daqui a pouco. Eu falava, não, vó, não é janela não, é televisão. Ela falava, não, é janela, ela vai falar comigo, quer ver? Aí a Fátima Bernardo dava boa noite, ela falava, boa noite minha filha, tudo bom? Como é que tá você? Eu falava, vó, ela não tá te vendo, tá assim, no final ela vai dizer boa noite, quer ver? Aí passava o jornal todo, né? A Fátima Bernardes dava aquelas notícias, ela falava, é mesmo minha filha, que absurdo, né? E ia conversando com as notícias e quando terminava o jornal ela falava, uma boa noite pra você também, seu filho, seu marido, e desligava e ela ia dormir. Ela acreditava fielmente que televisão era uma janela. Então, se nós pegarmos alguém que nasceu em 1900 e dermos um iPhone, há pouco tempo circulou no Facebook um vídeo engraçado que a menina pergunta assim ao pai, pai, o que você fez? Está lá picando salsinha em cima do tablet. E a mulher olha horrorizada, a filha olha horrorizada, ele fala, funciona bem pra caramba. E passa assim na salsinha, joga a salsinha na comida. Porque o interesse é outro, a vivência é outra. Quantos de nós já não ouvimos esse dizer, nossa, as crianças de hoje parecem, as crianças de hoje parecem que já estão nascendo sabendo. Você bota um controle da televisão, quando você vê, já configurou, mudou o brilho, a imagem, acertou, e a gente mal consegue aprender, ligar e desligar o negócio. Porque isso vai se desenvolvendo. A mente é atributo do espírito, não é atributo do corpo. E cada vez que nós vamos volvendo ao planeta, nós vamos volvendo com a aquisição dos recursos da inteligência e com a aquisição dos recursos morais também. E é por isso que nós vemos crianças tenras, pequenas, com extremos atos de bondade. Como nós vemos também crianças tenras, pequenas, com atos perversos de crueldade. Que você diz assim, não acredita que uma criança deste tamanho está fazendo um negócio desse. Mas esquece que nós angelicalizamos a criança como se toda criança fosse um anjo, quando na verdade a criança é o espelho do espírito que está nela. Então, se ela é a encarnação de um espírito votado ao bem, ela é uma boa criança. Se ela é uma encarnação de um espírito votado ao mal, ela é uma criança com más tendências, que veio à Terra para ser direcionada, para ser educada, para na convivência com os pares se tornar um ícone de bondade. E nós caímos na quinta grande questão desse texto, que é a evolução individual do homem. Cada um de nós precisa caminhar rumo a Deus de livre vontade. Paulo, apóstolo, em uma das suas cartas, diz que a salvação do homem é pessoal. O espírita tem um pouco de medo dessa palavra salvação, porque remete, ao Salvador, que pegou os nossos pecados e a gente não precisa fazer mais nada. Mas salvação, no sentido hebraico da palavra, quer dizer transformação. E aí, quando nós adequamos o termo, fica mais fácil compreender o que Paulo estava nos dizendo. A transformação interior, a salvação do homem, a construção do homem novo é um processo individual. Então eu posso dobrar os meus joelhos em intercessão, pedir, exemplificar, fazer o que for. Se o indivíduo não estiver disposto a transformar-se, nada acontece. Da mesma forma que a face de Deus na escrita de Jesus, como Pai, na hora que recebe o ultraje pedido, da minha parte o que me cabe da herança, entrega. Mas nós não percebemos no texto este pai indo atrás daquele filho, mas aguardando que ele retornasse pelos próprios pés nas passadas que havia dado. Então precisamos entender que essa evolução individual do homem, ela é um trabalho solitário de cada um de nós que precisa ser feito. Então eu posso exemplificar. Eu posso, como Madre Teresa dizia, ser o único evangelho que o meu irmão tem capacidade de ler.
Eu posso ser o espelho vivo das atividades de Deus através dos meus exemplos, das minhas atitudes. Mas eu não posso plantar virtude na alma alheia. Virtude é um cultivo individual que precisa ser feito por nós mesmos. É lógico que eu posso colocar à disposição do irmão a terra adubada, eu posso colocar à disposição do irmão a boa semente, eu posso colocar à disposição do irmão os fertilizantes necessários, mas se ele não misturar o fertilizante na terra, tratar da terra, plantar a semente e ir lá regar todos os dias, não vai nascer. Da mesma forma que eu posso dizer a um filho: filho, estou te dando todos os materiais necessários da sua casa. Coloco lá num terreno vazio: cimento, piso, ferro, areia, telha. Se não houver um pedreiro para botar a mão na massa, o cimento não mistura sozinho com a areia, o ferro não fica em pé para fazer a coluna, nada sai do lugar. Então nós recebemos de Deus esta herança. E o que é esta herança desperdiçada por este filho mais novo? Ela representa os desprezos que nós temos pelos valores espirituais que nos são concedidos. O que nós deixamos de ser do que éramos? Quando nós olhamos para nós mesmos, crianças, o que nós deixamos de ser? Quais foram as inocências que nós perdemos pelo caminho? O que foi que nós abandonamos do pequeno ser que nós éramos e que precisa retornar? Porque aquele pequeno ser que nós abandonamos era o homem novo que precisava construir-se e que se perdeu nos egoísmos do caminho, que se perdeu no tempo que parece esgotar-se e esvair-se entre os nossos dedos, que se perdeu neste mundo acelerado em que nós vivemos, em que nós estamos final de outubro aguardando o Natal e vendo vitrines, e quando o Natal acabar nas lojas dia 25 de dezembro e você chegar na loja dia 26, já existem fantasias de carnaval espalhadas. E terminam as fantasias de carnaval, os ovos de Páscoa são pendurados. E terminam os ovos de Páscoa, vêm os anúncios para as mães. E terminam as mães, falam-se das festas juninas. E das festas juninas nós emendamos nos pais. E dos pais nós já começamos a pensar no dia das crianças. E das crianças já é Natal. E de repente a gente olha para trás e diz assim: gente, cadê o ano? Porque se eu olhar na fatura do cartão de crédito, eu ainda estou pagando o presente de Natal que eu dividi em 12 vezes sem juros. E a gente vai olhando e não vai vendo. E diz: ano que vem, não, ano que vem eu vou me organizar, eu vou me dedicar ao trabalho, eu vou me dedicar ao estudo. E o ano que vem começa no mesmo ritmo frenético do anterior. E as nossas promessas para nós mesmos de transformação espiritual acabam ficando semelhante às promessas de fim de ano. Que a gente todo ano faz a promessa da dieta, todo ano faz a promessa das coisas, e todo ano termina, a gente continua com o mesmo peso, do mesmo jeito, e renovando as promessas intermináveis que não acabam, que ficam sempre promessas. Nós vamos desperdiçando uma capacidade imensa. Quando nós olhamos dentro da caminhada da doutrina espírita, nós pensamos assim: gente, Chico Xavier. Chico Xavier, bem mais baixo. Chico Xavier era um bálsamo a espargir amor. Chico Xavier, gente, Chico Xavier tinha muito mais dificuldade que a gente, porque Chico Xavier não tinha Chico Xavier para estudar. Quantas vezes a gente acha Kardec chato, né? Mas Chico Xavier só tinha Kardec, porque não tinha as obras de Chico Xavier. Então Chico Xavier não tinha nosso lar, até depois. E ele não se transformou depois que escreveu os livros. Hoje nós temos tanta facilidade de nos instruir
Eu sou uma pessoa moda antiga, eu ainda tenho problema com determinadas coisas virtuais, então eu só consigo estudar por escrito, porque eu preciso rabiscar, puxar os negócios todos, e esse negócio de computador não dá certo para mim. Mas, para quem já tem essa aptidão, você nem comprar o livro precisa, você baixa na internet. Nós temos acesso às mais variadas coisas. Aí nós dizemos assim, gente, mas não dá tempo, eu estou trabalhando o tempo inteiro. Mas quantas vezes está abrindo o grupo do WhatsApp? E está abrindo o grupo do WhatsApp muitas vezes para compartilhar besteira. Quanto tempo está perdendo em outras atividades? Ah, mas eu não tive tempo, não tive tempo. Esse ano eu não tive tempo de ler um livro. Mas se você imprimir tudo que você escreveu no WhatsApp, dá uma Bíblia de 800 páginas. Aí eu pergunto, nós não temos tempo ou nós não otimizamos o nosso tempo? E isso é uma questão que só cada um de nós pode responder. Porque nós vamos desperdiçando esses bens e chega um momento que a gente se dá conta de que o inverno da vida chegou. Quando a gente se olha no espelho e vê os cabelos brancos surgindo, ainda pouco antes de eu vir para cá, meu irmão passou por mim e disse assim, tem 2 cabelos brancos aí no alto da sua cabeça que eu estou vendo, posso arrancar? Eu falei, não, deixa aqui, que eles vão chegando devagarzinho, eu vou lembrando que eu estou entrando no outono, que as folhas estão começando a cair, que meu tempo está acabando. De repente a gente olha para o espelho e vê aqueles cabelos brancos e percebe, eu estou no inverno da vida. Referência boa, né? Neve, cabelo branco, cobrindo. E olha para trás e percebe que a primavera da vida passou, que o verão da vida passou, que o outono da vida foi deixando as suas folhas e que nada do que eu poderia fazer eu fiz. E aí no final da vida a gente pede a Deus um pouco mais de tempo para resolver as coisas. Só que o tempo, na melhor idade, não funciona como funcionava antes. Porque nós não temos mais a mesma agilidade, nós não temos mais a mesma capacidade de aprendizado. Então lá na minha juventude eu li um livro por semana. Quando eu estou lá beirando os 70, 80 anos de vida, eu tenho que ler mais devagar, porque eu não assimilo bem as palavras. Eu utilizo um óculos, a minha vista cansa, a minha cabeça dói. Eu já não consigo ter a frequência que eu tinha na casa espírita, porque o joelho incha, as articulações dão problema. A gente entra na idade, eu estou entrando na fase do junta, problema de junta, né? Que o povo fala, junta tudo e joga fora. Porque chega no final da semana, não tem um pedaço do corpo que doa, né? Que não doa. Aí o João costuma mexer comigo e dizer que depois de um tempo, não tem jeito não. Mas enfim, é o que acontece. Mas nós esperamos chegar no inverno da vida para querer peregrinar como se nós fôssemos andorinhas do verão. E a gente cansa na jornada, fica pelo meio do caminho. Agora uma coisa é fato, a fome que se abate na alegoria do filho pródigo nada mais é do que o cansaço, o fastio que os bens materiais vão nos ocasionar mais cedo ou mais tarde. Porque mais cedo ou mais tarde eu estou morando numa casa ótima, eu tenho um carro ótimo, eu tenho todos os recursos tecnológicos possíveis e imagináveis, eu já estou aposentado, eu já não preciso mais ter aquela jornada de trabalho. E quantas pessoas nessa condição têm enchido os consultórios médicos, sofrendo de síndrome do ninho vazio, sofrendo de depressão, sofrendo dos mais variados problemas, porque tem tudo, como tinha a nossa amiga lá do asilo da Zona Sul de Niterói, e ao mesmo tempo não tem nada. Tem a televisão de LED, mas não sente prazer em nada que assiste. Tem um carro maravilhoso, mas não tem companhia para uma viagem. Tem recursos para os mais requintados restaurantes gourmet,
mas não sente apetite. Porque o fastio dessas coisas, quando a gente vai chegando numa certa idade, começa a vibrar dentro de nós uma campainha que diz: nós não somos isso. Começa a vibrar no peito, através das dores, do cansaço, uma campainha que diz: eu estou prestes a me libertar. Você não é este corpo, você é o que está dentro dele. E aí você começa a perceber que no dia que a gente deita, lá no velório, tudo que a gente tiver adquirido vai ficar para alguém. Se é que não vai gerar uma guerra astronômica, pelas casas, pelos carros, e aí irmão brigando com irmão. Nada disso eu vou levar, mas tudo que eu fiz vai comigo. E quando nós nos damos conta de que o nosso eu interior está faminto, é quando esta grande fome nos assola. Então essa fome nada mais é do que um despertar para nós de que os bens foram embora, que mudanças extremas precisam ser feitas, que nós precisamos de um ajuste espiritual. Quando nós levantamos, quando aquele filho pródigo se levanta do chão, rumo à casa paterna de retorno, há ali uma grande transformação espiritual daquele ser. Ele se levanta numa ação regeneradora e com certeza o recurso de retorno à casa do Pai é muito mais difícil do que for a saída. Porque quando ele saiu saciado, jovem, pleno de recursos, cheio das companhias que os recursos podiam comprar. E quando retorna, ele retorna envelhecido, cansado, faminto, sem recursos. Então esse retorno, voltar para casa, é sempre uma jornada mais difícil. Mas quando nós nos elevamos do vale da indecisão para subir a montanha edificante do serviço, nós nos damos conta de que começamos a viver, de fato. Se nós percebemos, os grandes momentos de Jesus aconteceram no alto de um monte. No alto de um monte, Jesus doou à humanidade o que de melhor havia de conhecimento de Deus. Quando criou para nós a poesia vibracional das bem-aventuranças. A ponto de Gandhi, que não era cristão, dizer que se perdesse todos os escritos da humanidade e se salvassem as bem-aventuranças, nada de fato haveria se perdido. No alto de um monte, Jesus orou, suplicando a Deus o auxílio diante das provas mais difíceis da vida. No alto de um monte, Jesus nos ensinou a perdoar os agressores, dizendo: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então todos os grandes ensinamentos de Jesus foram feitos no alto de um monte. No alto do monte, Jesus transfigurou-se diante dos apóstolos, para nos dizer que todas as grandes transformações espirituais que precisam acontecer nas nossas almas só acontecerão quando nós estivermos dispostos a subir a montanha do serviço edificante, a fazer a nossa jornada individual de subida, a nos transformar, a nos elevar do eu para o outro. Nós só nos transformaremos quando nós conjugarmos menos
os verbos nas primeiras pessoas do singular e passarmos a conjugá-los mais na primeira pessoa do plural. No dia em que nós dissermos menos eu, menos meu, menos minha, e passarmos a dizer mais nosso, nós, conosco, aí sim nós estaremos voltando para casa. E diante desse retorno para casa, Jesus faz a sua grande aula pedagógica. Porque o Deus que aquele povo estava acostumado a vivenciar era o Deus da vingança, o Deus dos exércitos. E Jesus apresenta Deus na figura do Pai, que ao ver o Filho apontando à beira do caminho, ora, nós só enxergamos alguém chegar ao longe se estivermos na janela à espera. Então nos apresenta um Deus que está à espera do nosso retorno, porque conhecedor de todas as coisas, quando nos concedeu a liberdade, sabe que a vivência desregrada da nossa imaturidade nos fará voltar feridos, famintos, sujos, fedendo. E Jesus nos apresenta um Deus na figura de um pai que, ao vislumbrar o filho desperdiçador ao fim da jornada, ao fim do caminho, retornando, vai ao seu encontro. Nos apresenta um Deus que é o filho que fala: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Olha para os servos e diz: trazei para fora a melhor túnica e vestiu. Ponde-lhe anel aos dedos e sandália aos pés. Ou seja, restaura a dignidade daquele ser que saiu do regaço paterno, um indivíduo cheio de potencialidades, e retornou para casa uma espécie subhumana. Dá-lhe a ele a dignidade de volta, veste-lhe a túnica da casa paterna, dá a ele o anel e a sandália aos pés. Mas tudo que eu fiz, tudo que eu desperdicei, está na sua história, foi aprendizado. Hoje estarás comigo no trabalho, porque não tens os recursos, precisa fazê-los nascer de novo. Mas está ali o Pai que acolhe. E na figura do Pai que acolhe está o Deus de misericórdia, bondade, ternura. O mesmo Deus que na figura deslumbrante de Jesus aparece a Francisco e diz: reconstrói a minha casa. O mesmo Deus de ternura que se dirige a cada um de nós nos momentos mais difíceis da nossa existência, pela palavra amiga de um companheiro, por uma palestra que surge na internet, por um bilhete que aparece na porta, por um cruzar coincidente com alguém, como se houvesse coincidência no universo. E acolhe aquele filho que havia erguido-se do chão frio da inércia da sua atividade espiritual, apenas desperdiçado bens, mas que no desperdício, na dor, no sofrimento, naquele retorno para casa pelas ruas pedregosas, descalço, faminto, nu, com frio, aprende a dar valor àqueles recursos que lhe fora dado pelo Pai. E a história que Lucas nos narra, trazida da boca de Jesus, nos fala da presença de um filho mais velho, que é a personificação do egoísmo. Do egoísmo que nós trazemos em nós quando nós nos supomos virtuosos. Quando nós, a imagem daqueles dois orantes na sinagoga que Jesus nos traz, está lá o fariseu à frente
que diz: Senhor, obrigado, porque não sou como aquele publicano que está lá atrás, devedor, cheio de problemas, cheio de erros, cheio de contas a pagar. E aquele publicano lá atrás que olha para o alto e diz: Senhor, eu sou pecador. A pior espécie de ser humano para si próprio é aquele que se insufla e se separa dos demais, porque já acha que atingiu a virtude. Pior para um ser humano do que não ser bom é ser ruim e achar-se bom. Porque enquanto nós somos irritáveis, mas nós temos consciência de que nós somos pessoas irritáveis, pessoas que não têm paciência, nós trabalhamos isso em nós. Agora, quando nós somos impacientes, irritáveis e nos achamos o cordeiro imolado, a gente não faz nada para mudar. E a gente vai ficando numa inércia espiritual e se achando com os pés em nosso lar. E vai vivendo o dia e achando que a casa já está lá. Quando eu chegar em nosso lar, a mansão tem 2 andares. De tantas coisas boas que eu fiz. E quando vai analisando, vai percebendo que nenhum dos benefícios que fez fora puro de intenção. Havia sempre uma intenção escusa. Vai percebendo que os sapatos que doou, na verdade, e não para calçar os pés de quem não tinha sapatos. Os eletrodomésticos que pôs à disposição foram aqueles que precisavam abrir espaços para os novos eletrodomésticos top line da tecnologia. A folga dada à secretária do lar foi já vislumbrando a viagem de fim de ano que ela precisaria ir lá dar comida aos cachorros. E todas as boas ações são carregadas de segundas intenções. E quando não há nenhuma segunda intenção aparente, e aí eu me lembro de um caso narrado de um livro sobre Chico Xavier, em que Chico estava com apenas uma nota que iria comprar mantimentos para casa, e chega no centro um indivíduo empobrecido, um mendicante, pedindo aquela nota, pedindo um recurso, e Chico tira aquela única nota e entrega ao mendicante. E o mendicante na frente de Chico vai rasgar a nota. E Chico fica muito aborrecido, fala: Emanuel, agora eu vou passar fome a ele, porque ele rasgou a minha nota. E Emanuel diz a ele assim: você não deu a nota a ele? Se você deu a nota a ele, não era mais sua, ele rasgou a nota dele. Você não ia ficar sem a comida mesmo que ele não rasgasse a nota? Então o seu sacrifício não foi desinteressado. Você está aborrecido com o recurso do outro. E quantas vezes nós somos bons para as pessoas, e quando as pessoas têm a oportunidade de nos retribuir, elas agem com ingratidão e a gente diz: está vendo? Fiz tudo certinho, paguei a empregada tudo certinho, todos os regulamentos, tudo. Olha o que ela me faz, pede demissão, não me avisa nada, vai para outro emprego. É assim que retribui todo o bem que eu fiz a ela. Acabou. Se a gente está esperando a retribuição aqui, a intenção já não é pura, e Deus julga as nossas intenções. Então, para nós, a caridade ainda é algo extremamente nublado, algo que nós temos uma dificuldade de vislumbrar a verdadeira caridade. E eu me recordo, uma vez eu passei por uma situação em Itaperuna, eu estava andando, e começou a andar um indivíduo atrás de mim, vestido muito humildemente, e eu andava mais rápido, ele andava mais rápido, eu andava mais rápido, ele andava mais rápido. Por fim eu parei, virei de costas, tirei os R$5 do bolso e falei assim: toma. Ele falou: não, queria só saber a hora. Aí eu parei no relógio, olhei a hora, falei para ele, e fiquei um tanto quanto sem graça, porque para nós é muito mais fácil tirar
um dinheiro do bolso do que escutar o que o irmão precisa. E às vezes o que o irmão precisa não é um recurso material. Às vezes ele precisa falar. Às vezes ele precisa de um abraço. Às vezes ele precisa de um carinho. E isso a gente vai aprendendo a identificar. Na mesma Itaperuna, certa vez, eu estava acompanhada da minha filha mais nova, que não é mais a mais nova, eu tenho que atualizar as minhas falas de palestra, porque a minha filha mais nova não é mais a mais nova, enfim. Ela hoje tem 6 anos, naquela época ela era um bebê de 8 meses, e eu fui abordada por um indivíduo que dizia assim: eu estou com fome, a senhora pode me dar R$5? E ela pesava um chumbo no meu colo, eu pegava e falei assim: posso, segura ela pra mim. Botei ela no colo dele, na maior inocência, gente. Fui pegar o dinheiro. Quando eu levantei a cabeça, eu estava aos prantos e disse assim: não me dá dinheiro porque eu vou beber. Hoje eu ganhei tudo que eu precisava. Falei: mas eu não te dei nada. Ele falou assim: ninguém nunca me permitiu que eu segurasse uma criança. Eu hoje estou indo procurar um auxílio porque eu sou doente. Eu hoje me convenci de que eu sou um alcoólatra e se eu quero segurar uma criança de novo nos braços, eu preciso tratar. Naquele momento, aquele indivíduo recebeu algo que supostamente eu dei sem saber que estava dando. Porque na verdade eu queria alguém que segurasse o chumbinho para poder abrir a bolsa. Porque eu não sou um polvo. Mas enfim. Muitas vezes nós precisamos ter tempo. E aí eu me lembro de um grande amigo meu, católico da Renovação Carismática, que morreu com um tumor com 20 e poucos anos. E uma vez nós estávamos em Niterói e ele era para mim a personificação de alguém que sabe o que é viver a caridade. Porque ele olhou um senhor na beira da marquise e a gente estava conversando, de repente ele me largou ali, entrou dentro daquelas pastelarias que saíam aqueles enrolados assim, aqueles negócios. Comprou 2 negócios daquele com suco, sentou do lado do senhor e disse assim: o senhor pode me ajudar? O mendigo sentado só levantou a cabeça para ele, como quem diz assim: eu? Esse aí bebeu mais que eu. O senhor, eu preciso tomar um remédio e eu não posso tomar esse remédio de estômago vazio, mas eu não consigo comer sozinho. Eu comprei um lanche para mim e para o senhor pode fazer minha caridade e me acompanhar? O olhar daquele morador de rua que recebia de alguém um alimento, mas com o privilégio de também servir de companhia. Pela primeira vez na minha vida eu vi alguém receber uma esmola sem se sentir humilhado. E eles ali sentaram, lancharam, e quando terminou o lanche, ele disse assim: cara, muito obrigado. Deu um abraço no meu irmão de rua e falou assim: obrigado mesmo. Levantou e foi embora. E eu vim embora com ele e falei: Carleta, você hoje realmente está com a pé assim? E ele disse assim: tô não, mas era assim que eu gostaria que alguém me tratasse se eu não tivesse o que comer. Quantas vezes a nossa caridade é um exercício da nossa superioridade? Eu sou melhor, eu estou à frente, eu posso, recebe a minha mão. Quando na verdade é muito mais fácil fazer alguém levantar, quando a gente senta do lado e levanta junto, que quando a gente dá um puxão, sem saber se está machucando, se está ferindo. Aquele filho egoísta, cheio de presunção de santidade, achando-se melhor, supondo-se um iluminado, era apenas um cego. Era apenas alguém que só depois vai descobrir a verdadeira face de Deus. Porque desconhecendo a face de Deus, ele fica do lado de fora, imerso na sua ira, na sua raiva, e perde a festa, o banquete da reconciliação. E é por isso que Jesus dizia: há mais alegria no céu por um pecador que se converta do que por 100 justos que adentrem o céu, porque o céu é dos justos. Mas aqueles injustos são os que são retirados
da cegueira espiritual, veem a luz, que renascem das oportunidades. E é por isso que Jesus dizia: eu vim aos enfermos e não aos sãos, aos doentes. E é por isso que Jesus está na casa dos publicanos, deixando-se lavar os pés pelas prostitutas, andando entre os analfabetos pescadores, agradecendo a Deus por esconder as pérolas dos sábios do mundo e revelá-las aos pequeninos. E nós precisamos entender isso. Para que nós possamos fechar o nosso estudo da noite, guardemos as palavras de Emmanuel, que nos diz, em Palavras de Vida Eterna, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier: se te sentes ligado à esfera superior por teus atos e diretrizes, palavras e pensamentos, não te encarceres na vaidade de ser bom. Não te esqueças, em circunstância alguma, de que Deus é Pai de todos, e se te ajudou para estares com Ele, é para que estejas com Ele, ajudando aos outros. Que nós possamos tirar as escamas do egoísmo dos nossos olhos e olhar para os nossos irmãos, entendendo nas palavras de João, na sua carta: como é que eu posso dizer, Senhor, te amo, se não vejo e ser incapaz de amar o outro que está ao lado, que eu vejo, que eu toco? Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Inebriados pelo amor de Deus, nós possamos retornar aos nossos lares, ter uma excelente semana, que nós possamos refletir a oportunidade de crescimento que é dada a cada um de nós, cada vez que o dia amanhece, e que nós recebemos uma nova moeda para esse investimento na construção da nossa morada íntima. Que Jesus nos abençoe, nos ampare e nos guarde. Amado Mestre Jesus, queridos amigos da espiritualidade, irmãos que seguem a jornada conosco, que diante da dianteira do caminho tenha a visão um pouco mais clara da excelsa bondade de Deus. Francisco, Clara, Pio, Luiz, tantos amigos acorrem a este ambiente hoje para nos amparar, para nos acolher, para nos revelar a face amorosa de Deus, que nós temos nos distanciado pela nossa dissipação, por não educarmos as nossas prioridades, a força da nossa vontade. Jesus amigo, auxilia-nos e caminha conosco. Caminha conosco relembrando dentro de nós, a cada amanhecer, que se um dia nasce na natureza, nasce também em nós uma nova oportunidade de vida. Nasce também em nós uma nova oportunidade de despertar, de observar que o que temos vivido não tem nos alimentado espiritualmente, de que nós precisamos voltar para casa. Acolhe-nos, Jesus amigo, nessa decisão de levantar da nossa inércia espiritual, e ampara-nos, Jesus, porque de pé
Ainda é vã a nossa fé, ainda é fraca a nossa determinação. Ampara-nos, Senhor, como fizeste a Pedro, que desejando ir a Ti, mas ainda pesado das próprias determinações pessoais, afunda diante das águas revoltas da existência. Ampara-nos com Tua mão amiga e nos auxilia a seguir o trajeto rumo ao Calvário, onde podemos crucificar o nosso antigo eu, onde possamos crucificar as nossas viciações, para ressurgirmos um homem novo, ressurgirmos amadurecidos, cicatrizados, dispostos a investir no eu eterno que somos. Ampara-nos, Jesus, quando da jornada o precipício se aproxima da nossa caminhada, quando a visão se turva e o coração só chora. Ajuda-nos a ver, Senhor, que depois do mar revolto e das tempestades o sol brilha, e que o Pai amoroso, que sabia que a jornada seria de muitos desperdícios, sabia também que a dor e o sofrimento nos fariam voltar. Dá-nos a confiança de que aquele Pai amoroso, sumamente justo e bom, aquele Pai, causa primária de todas as coisas, está na janela da existência esperando o nosso retorno. Alimenta, Jesus, a nossa vontade de levantar. Fortalece a nossa energia, dando-nos disposição para caminhar. E que possamos, passo a passo, voltar para casa. Vestir a túnica do amor. Recolocar o anel da aliança de filhos. Calçar de novo em nossos pés doloridos o sapato da fé e voltar para casa e banquetear com cada um dos irmãos que, como nós, voltou para casa. Auxilia-nos, Jesus, e esteja conosco, porque é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Jesus, hoje, agora e sempre. Assim seja.